Atalaia de Cristo, viu aí? Fala pessoal, tudo bem? Uma resposta a Jesus. Seja uma igreja no caminho. Hoje essa é a mensagem. Uma igreja no caminho, não uma igreja na igreja. Tem gente que está acostumada a ser igreja só na igreja, Kel. Seja uma igreja no caminho antes de ser uma igreja na igreja. No caminho de vir para o culto, no caminho de vir à igreja. Na sua segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, seja igreja. Não ore só na igreja. Ore na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Não leia a Bíblia só na igreja. Leia a Bíblia na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Não ame Jesus só no domingo. Ame Jesus na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Seja uma igreja no caminho e não uma igreja na igreja. Abra a sua Bíblia aí em Lucas capítulo 10, verso 25. A gente vai falar sobre alguém que foi uma igreja no caminho. Jesus está falando sobre uma parábola em Lucas 10. Essa parábola ela só se encontra em Lucas. Lucas é um médico de Paulo, grego, que está escrevendo para a sua universidade, dizem alguns teóricos, a Universidade do Egito. Então, ele está escrevendo para o seu reitor, o seu orientador de TCC. Sabia disso? Bem legal, né? Então, vamos lá. A parábola do samaritano. Certa ocasião, um perito da lei, presta atenção nisso, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Ele respondeu. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhes tiraram as roupas, espancaram-no e foram deixando-o quase morto. Aconteceu que, estando descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo lado, e assim também um levita, quando chegou ao lado e viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal e levou-o para a hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos de assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe respondeu: faça o mesmo. Cara, olha que legal. O perito da lei, um fariseu dos fariseus, o perito da lei, ele era considerado aquele que poderia colocar um jugo sobre uma nova lei. Então, ele tinha a autonomia de criar uma nova lei e dizer: cara, essa lei não funciona, essa lei, vamos ampliar ela. Jesus, por exemplo, ele é considerado mestre, concorda comigo? Jesus, ele amplia a lei, percebe isso? Não matarás, não adulterarás, não, agora eu digo, se você olhar para uma mulher, você já adulterou com ela. Jesus amplia a lei. Jesus, ele era considerado um mestre. No entanto, os próprios mestres vinham a Jesus e falavam: mestre. Jesus, ele tinha essa imagem. Então, esse mestre, esse perito da lei, quis indagar Jesus, quis colocar Jesus na parede. Jesus, então, começa a falar para ele sobre uma parábola daqueles que conheciam o Evangelho. Não o Evangelho, vamos colocar na língua de antigamente, conheciam a lei.
Na nossa linguagem, aqueles que conheciam o Evangelho, aqueles que diziam que amavam a Jesus, aqueles que diziam que eram, os conhecedores de Deus. Jesus então pega e fala o seguinte, cara, tinha 2 caras que conheciam muito a Deus. Um sacerdote, o que o sacerdote fazia? Tudo no templo. O sacerdote, ele era o único que podia fazer o sacrifício, o sacerdote, ele era o único que podia entrar no Santo dos Santos, o sacerdote era o único que podia se achegar a Deus. O sacerdote. E existia o levita. Quem era o levita? Aquele que era também responsável por tudo, por todos os afazeres da casa de Deus. O levita trabalhava na casa de Deus dioturnamente. O levita era um cara que conhecia tudo sobre a igreja. Esses caras estavam indo para a igreja, eles estavam descendo para Jerusalém. Então, nesse encontro, eles encontram um cara que está ferido, machucado, foi roubado. E eles priorizam o quê? Ir para a igreja. Eles priorizaram ir para a igreja do que ser igreja. Aí Jesus pega e fala para o perito algo muito interessante, mas tinha um cara que era samaritano, e se você não sabe, os judeus na época odiavam os samaritanos. Então tinham 2 caras, que Jesus está falando assim, esses caras são os caras, esses caras são, se Deus tiver que arrebatar 2 caras, são esses. E existe um cara que, já está no inferno, segundo a ótica do perito. Esse cara já está condenado. Então esse cara encontra um homem, olha que interessante, Jesus não dá identidade para o homem. Percebe isso? Jesus dá identidade para as pessoas, o sacerdote, o levita, o samaritano. Quem apanhou? O homem. Quem foi roubado? O homem. Por quê? Olha que interessante, porque se o sacerdote tocasse, se fosse um samaritano ferido, o sacerdote nem iria ver, né? Porque eles já rejeitavam. Mas Jesus coloca assim, um homem. E quem fez mais e foi mais igreja do que o sacerdote e o levita foi o samaritano, aquele que você condena. Jesus está convidando o perito da lei a exercer a lei e a não só dizer que conhece a lei. Cara, eu não sei quanto tempo você tem de cristão, eu não sei quanto tempo você está aqui, eu não sei o que você conhece de Deus. Mas sabe de uma coisa? Jesus está dizendo assim, cara, eu não estou me importando com isso não, agora eu estou me importando, o que você faz com isso? No entanto, a última fala de Jesus é, vai e faça o mesmo. Você sabe da lei, no entanto, Jesus questiona o homem da lei. O homem da lei, o perito da lei, responde à altura do que Jesus pergunta. Só que Jesus está falando assim, você está fazendo? Você está até me respondendo bem, você até está me respondendo que sabe, mas você está me respondendo com suas ações que você não sabe nada. Então, antes de ser uma igreja, na igreja, irmão, seja uma igreja no seu dia a dia. Seja uma igreja no caminho. Essa é a proposta de Jesus. Jesus, ele quebra a estrutura a ponto de falar para uma mulher samaritana aonde devemos adorar, no templo ou no monte? Jesus diz, cara, vai chegar o dia em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É sobre ser de verdade, não é sobre um lugar, é sobre o quanto você é de verdade. E a pergunta que eu faço é, o quanto você é de verdade em Jesus, para Jesus? Eu não me importo se você é um perito, eu não me importo se você é um doutor, eu não me importo se você é o Kel e a Brenda que fala a atalaia. Eu não me importo. Eu me importo você é igreja no caminho? E olha só que legal, você é igreja com quem você nem conhece, com quem você não sabe nem a vida, com quem você não sabe nem a história, com quem você diz assim, cara, eu só preciso ser gente como gente deve ser. Uau! Jesus está convidando o mestre da lei para ser gente como gente deve ser. Não se importe com
a etnia, não se importe se é rico, não se importe sobre a religião, não se importe com o nome, não se importe com o sexo, não se importe com quem o outro é. Seja apenas uma resposta de Jesus para aquela pessoa. Como? Sendo um humano que encontra um outro humano, e nesse encontro de humanos, diz: uau, se fosse eu no lugar dele, se fosse eu sofrendo, o que gostaria eu de fazer, ou que fizessem comigo? Jesus quebra a religião do cara. Jesus diz assim: cara, você sabe muito, mas você não sabe ser humano, você não sabe ser gente. Cara, eu quero quebrar toda a sua religiosidade. É tipo aquelas pessoas que respondem às pessoas com religiosidade. A pessoa chega para ela para conversar com algo e ela já responde: sangue de Jesus tem poder? Está repreendido? Está amarrado? Vai para o inferno? Não fale comigo, não olhe para mim, porque eu não posso me misturar. Jesus está dizendo: não se importe com quem é o outro, apenas seja gente como o outro é gente. Faça daquilo que você sabe uma ação. Descobriu quem é o seu próximo? O seu próximo, Jesus está dizendo para ele, é qualquer um. Porque a dúvida dele era: quem é o meu próximo? A resposta que Jesus quer que eu e você seja é para o mundo, são para todos. É para o travesti, é para o heterossexual, é para o bissexual, é para o sadomasoquista. São para 70 identidades de gênero que existem no Brasil. A sua resposta de Jesus para o mundo é: seja gente como gente deve ser. Gente sente dor, então aquele ali está sentindo dor. Então o que você faz com quem está sentindo dor? Tu mete a late. Levo para o hospital. Dou água. Ouço porque o outro é carente. Porque o outro sente dor. Porque o outro sente alegria. Porque o outro precisa de cama, precisa dormir, precisa de colo. Você está entendendo o que Jesus está falando para o cara, brother? Todo contato genuíno traz cura. Todo contato genuíno traz cura. O que é amar, Lucas? Amar é celebrar a vida do outro. Está feliz, Kel? Demais. Então estou feliz porque o Kel está feliz. Tiagão está feliz? Se o Tiagão falasse não, eu falaria: amém, Tiagão, estamos juntos. O Tiagão está feliz também. Amar é celebrar a vida do outro. Amar é se colocar no outro, com o outro, entendendo que nunca serei o outro. Mas não é para responder com a sua religião, o outro. Tem a capacidade, olha só o que eu vou te falar, tem a capacidade de, no dia que você está brigando com seu pai, com sua mãe, com seu esposo, com seu namorado, com a sua namorada, naquele dia, domingo, você vai ministrar no culto, e você diz: vou ficar em casa, vou fazer as pazes e vou amar essa pessoa. É o que Jesus está falando para o cara, para o sacerdote tinha horário, ia pregar, ia sacrificar, e Jesus falou: cara, esse cara deveria não ter ido, deveria ter, no encontro com outro humano, ser um humano, entender a dor do outro, e não ir para o lugar onde ele apenas seria mais um religioso. O que é o Evangelho? Romanos 1,16. Abre aí. Hoje você vai aprender a ser gente. Porque, cara, quando a gente parece que a gente vira cristão, a gente vira bitolado. A gente não consegue compreender a dor do outro. As pessoas chegam para a gente fala: vai orar. Jesus vai fazer. Jesus faz, amigo, Jesus faz, é verdade. Vamos orar, mas vamos orar como humano?
Vamos orar como gente? Vamos ouvir primeiro? Vamos acatar primeiro? Vamos ser simpáticos? Vamos ser amorosos? Vamos acolher? Vamos ser gente como gente é? Porque se fosse eu no lugar do outro, estaria chorando. Aí às vezes a gente quer mistificar o que não é místico. Então a gente precisa desmistificar essa misticidade, esse olhar sobre o mundo, e sobre as pessoas e sobre o outro. Deus está olhando o outro com amor e quer que eu olhe o outro com amor. Deus não está olhando o outro a partir do olhar religioso de esse é cristão, esse está indo para a igreja, esse é homem, esse é mulher, esse tem os preceitos, éticas, que eu gosto. Deus está olhando o humano como humano, a ponto de não colocar uma identidade no homem que apanhou. Consegue olhar o outro a partir apenas da humanidade dele? Porque se você me enxergar a partir da minha humanidade, você vai entender que eu peco. E peco muito. Sou bem sem vergonha às vezes. Se eu não me cuidar, meu irmão, eu sou pior do que você. Mas se você me olhar a partir da sua ótica religiosa, você vai colocar em mim toda a sua santidade, toda a sua pureza, tudo aquilo que é para você ser, você vai provavelmente colocar em mim. E quando eu cair, você cai junto, porque nunca foi sobre a sua santidade, mas sempre foi sobre você colocar a sua santidade em mim. Quando eu cair, a sua santidade caiu junto. Consegue me enxergar como gente? Consegue enxergar o Kel como gente, o pastor Paulo sem o pastor? Só Paulo? Eu odeio, cara, pensa num cara que fica nervoso, aqueles deputados que colocam pastor Everaldo, presidente. Cara, você é o Everaldo, poxa. Romanos 1,16. Foi isso mesmo que eu falei? Deixa eu conferir aqui. Isso, 1,16. Não me envergonhe do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que no princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então o que é o Evangelho? O Evangelho é poder de Deus. A pergunta que eu faço é, quem toca em você, está saindo como? Quem você toca, está saindo como? Paulo vai falar algo muito legal. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em mim, esperança para ti, Tiago. Cristo em ti, Tiago, esperança para mim. Cristo em mim e ti, esperança para nós. Cristo em mim, esperança para ti. Cristo em ti, esperança para mim. Cristo em nós, a esperança da glória. Então, quem toca em mim tem que tocar em esperança. Quem toca em mim tem que ter uma resposta. Quem toca em mim tem que ter alguma coisa. Que seja levar para o hospital. Que seja pagar a conta. Não foi isso que o samaritano fez? Pagou a conta. Hoje o Kelvin vai pagar a conta. Você entende? Que é sobre uma resposta que produz no outro uma esperança, que produz no outro uma redenção, que seja humana, que seja física, que seja mental, que seja psicológica, que seja financeira. A gente está pensando que ser uma resposta para o mundo é ser apenas uma resposta espiritual. E mais do que espiritual, Deus quer que nós seja uma resposta ao mundo por completo. Deus quer que você seja uma resposta no seu trabalho, para aquela pessoa chata que você diz, meu Deus. Né, Edmilson? Edmilson olhou ali para mim e falou, é o Lucas. Deus quer que você seja uma resposta para aquelas pessoas que você acredita terem uma identidade, que você
não compactua, que você diz, não, eu não posso tocar, eu não posso falar, eu não posso isso ou aquilo. Deus quer que você tire a identidade dessa pessoa e veja apenas uma pessoa, um ser humano. Tem sentido o que eu estou falando? Tira essa ótica religiosa que você aprendeu. Seja gente como gente deve ser. Você vai ver Jesus sendo humano, cara. Cara, mano, isso é muito incrível. Jesus, tudo que Jesus fez foi pela humanidade de alguém. Olha só. Lembra do primeiro milagre? O que foi o primeiro milagre? Ó, só lembraram do vinho, ó. Jesus transformou a água em vinho, mas olha só que interessante, por que Jesus transformou a água em vinho, cara? Jesus não transformou a água em vinho para a galera só chamando que vinho, eu gosto de vinho, gente, faço tudo certinho, é adocificado, frutificado. Não foi só para o bem-estar, para que as pessoas viessem beber um pouco mais. Não, porque vinho representava felicidade, alegria. E olha só, em um casamento, naquela época principalmente, não se podia faltar vinho na festa do casamento. Porque se faltasse vinho na festa do casamento, simbolizava que aquele casamento seria o quê? Infeliz. Teria falta de felicidade. Por quê? Porque os religiosos da época enxergavam assim. Então, por isso que sempre o melhor vinho era por último em todas as festas, porque ali tinha muita felicidade. Nunca parava e a felicidade só aumenta. Então, o que Jesus estava fazendo? Jesus estava trazendo redenção para um casal que todo mundo olharia e iria falar assim, cara, que casal infeliz. Que casamento infeliz! Essa galera não vai chegar a 5 anos de casado. Mudou a mentalidade? Jesus está olhando para o humano, Jesus está dizendo, cara, eu quero que o Kelvison, que a Brenda sejam felizes. Eu não quero ver eles machucados. Eu não quero ver a ruptura, o desamoro, a separação. Eu não quero ver porque separação traz ansiedade, traz depressão. Separação, a psicologia trata como uma morte. Sabia disso? É um luto. Nós tratamos como luto. Porque traz dor, traz sofrimento. Então, o que Jesus está fazendo ali? Jesus está trazendo alegria a um casamento. Jesus está trazendo vida a um casamento. Jesus está olhando para o humano e dizendo, gente, essa galera vai sofrer, e eu não quero, o que eu posso fazer por eles? Era sobre os dois, não era sobre a galera da festa. Interessante isso. Cara, Jesus é tão humano, e Jesus quebra os conceitos da religião, a tal ponto, que lá em João 5, abre aí, João 5, 4. João 5, versículo 4. De vez em quando descia um anjo do céu e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Existia um homem ali que estava paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou. O que Jesus enxergou no cara, gente? Um homem deitado, que estava há muito tempo sofrendo. Mas qual era o rito da época? De 1 em 1 ano, um anjo vinha e agitava as águas. Aquele que viesse e era jogado primeiro na água, esse era curado. O segundo se lascou. Então era só o primeiro. Aquele cara estava 38, pensa comigo que o cara era coxo, gente. Quando ele estava indo, já tinha 10 lá na frente, brother.
Jesus olhou para o esforço daquele homem, Jesus olhou para a humanidade dele, Jesus olhou para ele e falou assim, mano, isso deve estar trazendo muito sofrimento, isso deve estar trazendo muita dor. No entanto, o texto vai dizer, Jesus olhou e viu a história dele. Jesus enxergou o humano que estava no outro, enquanto as pessoas estavam enxergando a religião. Só pode entrar uma vez por ano. Só pode vir para a igreja se for desse jeito. Só vai para o céu quem fizer isso. Só pode ser meu amigo se fizer dessa forma. E Jesus olha para o humano e diz, cara, deixa eu tirar a religião desse negócio. Ei, quer ser curado? Quero, então está curado. Jesus olha para o humano. Jesus tira, Jesus quebra o olhar religioso da época, porque olha só, a religião, eu gosto muito de Nietzsche, né, pessoas? Eu gosto muito de Nietzsche. Nietzsche, Schopenhauer, Dostoiévski. Cara, eu leio muito, eu gosto muito de filosofia. Por isso que eu sou meio doido, bitolado mesmo. Fica tranquilo, não tem problema em falar isso não. Nietzsche, ele vai falar assim, que a religião castra a nossa humanidade. E eu concordo com Nietzsche. Nietzsche, quando a Gaia da Ciência, ele escreve, Deus está morto, Nietzsche estava expressando uma visão de que, olha só que interessante, Deus está morto, sabe por quê, Kel? O único Deus que existiu morreu numa cruz. Sabe por quê? Porque se ele está vivo, o seu corpo está putreficado. Por que Nietzsche falava isso? Nietzsche está dizendo assim, cara, a galera que diz que é Cristo, cara, não é o mesmo Cristo que eu conheço da cruz, não. Então, se esse Jesus que vocês estão falando, que vocês estão pregando, é o mesmo da cruz, cara, vou te falar uma coisa, esse Deus está morto e ele está andando e os seus corpos estão putreficados. Vocês não representam aquele Deus. Uau! É isso que Nietzsche está falando, cara. O Deus que você está dizendo que serve é Deus, irmão? O Jesus que você está dizendo que ama é o mesmo Jesus da cruz? Que chegou num gadareno, olha só que fera isso, e curou aquele garoto, e libertou aquele garoto, e disse para o garoto algo muito legal, Kelvson. O garoto se dispôs a seguir Jesus, Kelvson. Galera, Sérgio, o cara chegou para Jesus e disse assim, Jesus, eu quero te seguir. O cara acabou de ser curado, e o cara falou, Jesus, eu quero te seguir, eu quero caminhar contigo. O que Jesus respondeu para o cara, gente? Vai para a igreja, vai batizar, vai fazer seminário. Sabe o que Jesus respondeu para o cara? Volte para a tua casa. Sabe por que Jesus falou isso? Porque Jesus olhou o humano que existia nele, não só olhou o humano que existia nele, mas olhou os humanos que aquele garoto, a partir de um sentimento demoníaco, fez sofrer. Pensa comigo que você está com um cara de mais de 10 anos endemoniado na sua casa. Um filho, um irmão, um esposo, um namorado. Será que gera sofrimento? Será? Jesus enxerga nele o humano e enxerga os outros humanos e diz, cara, não adianta você querer me seguir, sendo que existe um bocado de outros humanos feridos com você. Não venha ser um religioso aqui. Seja gente, volte para casa, ame os seus pais, ame quem você feriu, conserte tudo. Isso que Jesus falou para o cara. Vai assistir Netflix com a namorada, você estava brigado. Vai para o cinema com seu pai, com sua mãe. Refaça os seus laços com todos aqueles que você machucou. Jesus enxerga o humano que existia no garoto, Jesus enxerga os humanos que o garoto tinha ferido. A Bíblia diz algo muito legal. Quem é cristão, quem ama Jesus e não ama os da própria casa, é pior do que um descrente.
quem é cristão, quem ama Jesus, Paulo vai falar isso, e não ama, não cuida das pessoas da própria casa, é pior do que um descrente. Jesus então está dizendo, ame o outro. Não seja uma igreja só dentro da igreja, porque ser igreja dentro da igreja é fácil. Por isso que a pregação é uma igreja no caminho, seja uma igreja diariamente. E o que é ser uma igreja diariamente? Não é ser um religioso, não é viver a partir da teologia, não é viver a partir do seu conhecimento, não é para você viver a partir da sua ética moral, mas é quando eu me encontrar com o Kel, ou encontrar com o mano que é no Kel. Quando eu encontrar com um mendigo, eu encontrar com o mano que há no mendigo. Quando eu encontrar com um bilionário, eu me encontrar com o mano que há no bilionário. Quando eu me encontrar com alguém triste, acabou de terminar o namoro, ô, gente, fica triste, viu? Se encontre com o mano que há ali. Jesus está, então, falando para um doutor da lei, que conhecia toda a lei, para ele ser igreja no caminho. Ser igreja na igreja é fácil. Ser igreja no caminho que é o difícil. Agora, ser igreja, indo para a igreja ainda, tem gente que vindo para a igreja peca, gente. Foi o caso desses homens. Amém? Então, ou seja, todo contato genuíno vai trazer cura. Amar é celebrar a vida do outro. Lucas, então eu devo servir quem? Eu devo ser resposta para quem? Em Atos 13, verso 36, vai dizer que Davi serviu a geração dele até a sua morte. Então quem é que você deve servir? Você deve servir até você morrer. A sua geração não é a geração que nasceu com você. A sua geração são todos aqueles que estão vivendo enquanto você está vivo. Então, a quem você deve servir? A todos. Porque a sua geração não é a geração que nasceu com você. A sua geração são todos aqueles que estão vivos enquanto você está vivo. A sua geração só morre quando você morre. Quem você deve servir? A todos. Cara, você deve ser tão humano, mas tão humano, a ponto de querer viver aqui como gente. Jesus falou algo muito legal. Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas eu peço que os guarde, os livre. A gente está querendo fugir. A gente está querendo ir para o céu. A gente está querendo um bocado de coisa. Jesus está falando, não, brother. Eu quero você aí, eu quero que você seja gente, como gente. Eu quero que você sofra, eu quero que você sorria, eu quero que você chore, eu quero que você tenha êxtases. Eu quero que você seja gente, como gente deve ser. Haverá o livramento para todos aqueles que são de Jesus. Todos aqueles que o Pai me deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Então o Pai vai estar com você a todo momento, te livrando. Mas Jesus te oferece a oportunidade de viver aqui. O que é a eternidade? Perguntei na aula agorinha. Nós temos uma conceituação de que eternidade é um lugar, não é isso? Eternidade é o céu. Não, eternidade não é um lugar, eternidade é alguém, eternidade é um conhecimento sobre alguém. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, ó Deus. A vida eterna é um conhecimento sobre Deus. A vida eterna não é um lugar, porque assim como Lutero já dizia, um céu sem Cristo é um inferno, assim como um inferno sem Cristo assim como um inferno com Cristo é o céu. O céu, ou a eternidade, é um conhecimento sobre Deus. O quanto você conhece a Deus e o quanto você está fazendo conhecido, ou quantas pessoas estão fugindo de Deus porque a sua religião
a sua aparente ou pseudo conhecimento sobre Deus tem afastado as pessoas? Cara, Jesus, olha que fera, mano, Jesus é muito gente, Jesus é muito humano, Jesus é muito psicólogo, né, cara? Jesus chega numa mulher, cara, e fala para a mulher assim, tu tá pegando 5 machos, né? Foi ou não foi isso que Jesus falou? Jesus se assustou, gente? Jesus falou com tanta naturalidade, cara. Você, ouvindo que a sua amiga está pegando 5, como é que fica a tua cara? Como é que ficam as tuas reações quando alguém vem e fala para você sobre os pecados dela? Você se escandaliza? Você fica... Como é que você fica? Jesus, em contato com o humano, diz... Você teve 5, né? Tudo bem. Vamos tratar isso. Jesus conhecia a alma dela, Jesus conhecia os porquês dela, assim como você não conhece os porquês do outro. Então, só silêncio. Quando você ouvir sobre o pecado do outro, quando você ouvir a mazela do outro, você não conhece o que passa na mente, no coração, na história da pessoa. Então não julgue o outro a partir da tua ótica. Não julgue o outro a partir da tua ótica religiosa. Não, mas não pode ter 5, porque senão Não, você teve 5, né? Entendi. Jesus trata com o humano. E porque Jesus trata com o humano, Jesus se revela a Deus. E quando Jesus se revela a Deus, Jesus revela amor, revela graça, revela redenção. Então essa pessoa compreende o amor, a graça, porque todo mundo a trata como alguém diferente, distinto. Mas Jesus a trata com graça, como humano. E essa pessoa então é redimida. Sabe o que vai trazer redenção para as pessoas que você trata, que você conhece, que você diz, mano, essa galera aqui está mal? É quando você começar a tratar elas com graça, com amor, com redenção, ouvir, estar presente. Isso vai revelar Jesus. Isso vai revelar amor. Tinha um camarada chamado Paulo. Conhece Paulo? Paulo de Tarso? Conhece esse cara? Paulo de Tarso, ele é um cara muito, muito genial, porque ele é muito contextualizado. Paulo, ele chega no Areópago, em Atos 16, acho que é Atos 16, Atos dos Apóstolos. Ele chega no Areópago e ele começa a discutir sobre filosofia. Sabia disso? Existia uma discussão entre os epicureus e os estoicos. Os epicureus, eles acreditavam que a gente deve renegar a vida, renegar as paixões da vida, né, para a gente ter uma ascensão espiritual, moral e etc. Os estoicos também acreditavam nisso. E lá, no Areópago, existia uma estátua descrita ao Deus desconhecido. E Paulo chega e vai falar sobre a historicidade daquele momento. Paulo vai falar sobre o conceito filosófico daquele Deus desconhecido, sabia disso? Paulo começa a falar sobre aquele Deus desconhecido a partir de um conhecimento grego. Por que tinha aquela estátua ao Deus desconhecido? Já ouviu falar num filósofo chamado Epimênides? Já ouviu, né? Então, Epimênides era um cara, 600 anos antes de Cristo, ele era monoteísta. Ele acreditava num Deus que ele não conhecia o nome, mas ele acreditava num Deus, numa divindade superior. Aconteceu em Atenas que houve uma pandemia, algo assim, cara. A galera começou a morrer do nada, de lepra, sei lá o que era, a galera começou a morrer, ninguém sabia, todo mundo começou a morrer. E em Atenas existiam mais deuses do que pessoas, sabia disso? Existiam mais deuses do que pessoas. Então os atenienses fizeram todos os tipos de rituais e etc., pensando que que Deus estava impetrando dor neles, né? Então eles, nenhum Deus respondeu, então eles foram atrás de Epimênides. Epimênides, a gente está testando aí todos os deuses, vamos ver se o teu funciona lá, ajuda a gente. Epimênides foi. Epimênides então levou e falou assim, a gente vai subir para tal local, e eu quero várias ovelhas aqui, e se essas ovelhas, elas
a partir de tal hora elas deitarem e não comerem o pasto, é para vocês edificarem altar ali e sacrificar as ovelhas. Por que ele falou isso? Porque a partir de tal horário, as ovelhas, elas comem, as ovelhas não deitam. Então ele colocou no horário que as ovelhas eram para deitar e não comer, eram para comer e não deitar. Então o que aconteceu? Epimênides começou lá, fez todo o ritual e ia sacrificar. Então as ovelhas no horário de comer se deitaram. E aí eles ficaram admirados. Uau, Deus respondeu. Então eles edificaram vários altares ao Deus desconhecido, sacrificaram as ovelhas e em menos de uma semana toda a cidade estava curada. Paulo está discutindo sobre isso. Um fato que tinha acontecido vários anos atrás, com filósofos, historiadores. E Paulo está falando na linguagem deles, para eles. E existe uma mensagem, e existe uma forma de falar de Jesus para os de dentro, e existe uma mensagem de falar de Jesus para os de fora. Jesus fala sobre morte, Jesus fala sobre cruz para os discípulos, mas para a multidão, Jesus só fala em cura, amor, graça, favor, comida, alimentação. Como é que está sendo a sua linguagem para os de fora? A sua linguagem para os de fora, para quem não conhece a Deus, irmão, é diferente. Para quem que é a lei? Responde para mim. Para quem que é a lei? Pode responder. Para quem que é a lei? A lei são para os judeus, certo? A lei era para o egípcio? A lei era para o brasileiro? A lei era para o egípcio. A lei era para o judeu. Não era para ninguém fora do judaísmo. As escrituras são para quem, gente? Responde aí. Paulo escreveu as cartas para quem? Foi para a igreja ou para o templo de Atenas? Foi para a igreja ou para a galera de outra religião? Foi para a igreja ou foi para o Império Romano? Para quem que Paulo escreveu as cartas? Responde aí. Agora bugou a mente, né? Existe uma mensagem que é para dentro, irmão, que é para você. Entenda isso. E eu já estou encerrando. Eu quero que você não tenha um olhar religioso sobre o outro. Existia um cara que teve um olhar religioso. Esse cara se chamou Eli. Lembra de Eli? Eli viu uma mulher que estava querendo ter um filho. E estava com tanto desejo de ter um filho, que ela foi orar diuturnamente no templo. Ela estava desesperada, a ponto de parecer estar bêbada. Mas ela estava bêbada? Não. Eli, por não querer tocar no humano que existia, quis tocar a partir da religião. E olhou para a moça chamada Ana e disse: cara, não é para você estar bêbada aqui no templo não, ô. Mas ela estava só orando. Ela estava em profunda angústia, dor, ela estava sofrendo por dentro porque não tinha filho, a ponto de, meu Deus, eu estou parecendo uma bêbada. Mas eu estou em sofrimento. Compreende que, cara, que vacilo, hein, mano? Se chegar para alguém que está em extrema dor, falar: oxe, maluco, tu está fumando maconha? Tu está bebendo, é? Essa cara aí de maconheiro, essa cara aí de beberrão. Mas se Eli fosse humano a tal ponto de conversar com ela, perguntar, entender, ele teria feito assim? Não. Ele teria sido mais humano. Ele teria tocado no outro, a ponto de compreender a sua dor. Ah, Lucas, mas Eli depois compreendeu. Sim, eu compreendo as Escrituras, eu sei o que aconteceu. Mas quantas vezes nós só fazemos a primeira parte de Eli? A gente só julga o estado primitivo,
o estado visível que a gente está enxergando aqui agora. E a gente não consegue enxergar o interior do outro, a gente não consegue enxergar a história do outro, a gente não consegue enxergar o que está dentro da cabeça do outro, a gente não consegue enxergar o coração do outro, a ponto de nós só julgarmos o exterior. A religião faz você só enxergar o exterior, a religião só faz você enxergar a menina que está com a roupa que você julga ser, meu Deus. Mas Jesus consegue enxergar o coração da menina e a história dela, do porquê daquela roupa, do porquê daquela atitude, do porquê daquele choro, do porquê daquela ação que para todo mundo é uma ação ruim, errada. Jesus te enxerga como gente, como humano. Jesus enxerga o que ninguém enxerga, e eu estou te pedindo hoje, e eu sei que você, e você sabe também, que você nunca vai enxergar além do Lucas da pele para fora. Você nunca vai enxergar o Lucas da pele, você só vai enxergar o Lucas da pele para fora. Você nunca vai enxergar o Lucas da pele para dentro. Você nunca vai enxergar o meu eu, a minha história, os meus pensamentos, os meus traumas. Você nunca vai enxergar isso, mas ei, quando for conversar com o outro, não converse com o outro a partir da tua ótica. Não converse com o outro a partir do que ele aparenta ser. Porque ele é muito mais do que aquilo que você pensa. E Jesus sabe disso. Amém? Vamos ser gente, ser humano, amar o outro como Jesus amou. Se você for ler os milagres de Jesus, Jesus sempre foi redentivo. Jesus só batia no Kelvis, que é doutor da lei, sabe do Evangelho. Então, ou seja, se você que está aqui conhece o Evangelho, se prepara que ataca, meu brother. Jesus não passou a mão em quem conhecia o Evangelho, mas em quem não conhecia, Jesus tinha graça, Jesus tinha favor, Jesus tinha redenção, Jesus olhava para o humano que havia no outro. Eu quero que você saia hoje daqui enxergando o humano que há no outro, tirando a tua ótica religiosa. Não estou enxergando mais nada. Eu quero que você seja sensível ao que Jesus está fazendo no outro, porque Jesus está a todo momento enxergando a realidade do outro. Já acabou meu horário? E eu quero desmistificar com você algo, e eu quero orar com você. Às vezes a gente tem medo de Deus porque Ele é juiz, não é isso? Deus é juiz, meu Deus, Deus é juiz. Mas a gente não entendeu qual é o ofício de um juiz. A gente pensa que o juiz está ali para condenar. O juiz não está ali para condenar. O juiz está ali para cumprir uma lei. Ou seja, o juiz está ali para analisar os autos. Analisando os autos, ele vai dizer, cara, livre. Você sabia que o juiz pode te dar liberdade? Pode dizer, não, ele não cometeu infração. Ou, não foi nem isso tudo. Beleza? Ele está ali para julgar. Mas para julgar para bem ou para julgar para condenação. Às vezes a gente só enxerga Deus como um juiz condenatório, que só está ali pronto para julgar, para me mandar para o inferno, para meu Deus. Gente, consegue enxergar Deus sorrindo agora? Consegue enxergar Deus feliz? Deus está feliz, Deus não está chorando, nem mal não. Ele é juiz porque Ele é justo e Ele faz justiça. Então Deus pode sim encaminhar para o inferno, porque existe justiça nisso. E Deus pode sim encaminhar para o céu, dar salvação, porque sim, há justiça. Então olha só, Deus não te enxerga só no aqui e agora. Deus enxerga e analisa os autos da sua vida. Deus enxerga os autos da sua vida. Deus enxerga tudo, e Ele analisa, e Ele fala, é justo isso? Não é justo. Então, existem prostitutas que herdarão o reino, existem criminosos que herdarão o reino, existe aquele homem, aquela pessoa que você julga, que é pior do que você, e Jesus, e o Pai, Deus Pai, o juiz está dizendo, eu conheço os autos, eu conheço a história, eu sei o que justifica e o que não justifica.
Isso é um juiz. Tira essa mentalidade de um juiz que só quer o mal. E eu oro nessa noite para que Deus te dê um coração que enxergue a humanidade do outro, que enxergue o outro sem essas identidades que a gente coloca, pastor, diácono, bispo, sei lá a besteira que você quer enxergar. Ei, eu não sou 1% daquilo que você pensa. Sou pior do que você. Me enxergue como humano. Que claro, está todos os dias buscando amar Jesus. Jesus, eu te peço que o Senhor nos dê um coração igual ao teu. Um coração disposto a obedecer, um coração disposto a amar, um coração disposto a enxergar o outro sem identidades, o outro sem essa conjuntura e essa ótica de julgar, incriminar, colocar nomes no outro. Pai, que nós venhamos ser uma igreja no caminho, ao invés de ser apenas uma igreja na igreja, que a gente venha sair dessas 4 paredes e ser uma igreja para fora, porque isso é o sentido de ser igreja, de dentro para fora. Pai, que nós venhamos enxergar o outro como o Senhor enxerga, com redenção, com graça, com favor, com amor, que nós venhamos enxergar o outro sem a nossa ótica religiosa, mas que nós venhamos enxergar a historicidade do outro, as fragilidades do outro, que nós venhamos enxergar os medos do outro, e que nós venhamos julgar menos, que nós venhamos amar mais, porque a tua palavra diz que nós, a única coisa que a gente deve ficar devendo é o amor. A gente deve ser devedor do amor. Em nome de Jesus. Amém e amém.